Olá, seja bem-vindo à edição especial do Lab nas Nuvens. Eu sou Igor Moraes, sou aqui da RNP e vou acompanhar você durante todo o evento e queria agradecer muito a participação de todos vocês aqui conosco. Deixa eu ver quem está aqui no chat com a gente. Alex, boa tarde, Eliane, o Anderson, André, o Bonerges Costa, Cleiton, Daniel, Enzo, o Fausto aqui também da RNP que trabalha conosco, Igor Moraes, meu xará, né? Meu quase todo xará aqui. Jefferson, Markson, Michele, Onésio, Paula, professor Silmar, obrigado, professor. Raquel, Ricardo, Rômulo e Thales, obrigado, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao Lab nas Nuvens, nessa edição super especial. E compartilhando um pouquinho do que é o Lab nas Nuvens. O Lab nas Nuvens é um laboratório de soluções que nasceu para facilitar a experimentação e a validação de potenciais novos serviços digitais orientados às necessidades das instituições de ensino e pesquisa. Nós buscamos os mais inovadores negócios e startups para trabalharmos juntos e evoluirmos produtos e serviços em prol de toda a comunidade. E por isso nós contamos muito com a sua participação aqui com a gente. O Nas Nuvens ele é o nosso grande portal de soluções em nuvem para as instituições de ensino e pesquisa. E lá, além das nossas ofertas, você também encontra artigos, cases de sucesso e também os eventos anteriores a esse. Então acesse lá www.nasnuvens.rnp.br www.nasnuvens.rnp.br. Aproveite que você também entrou no nosso site, assine a nossa news e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da computação em nuvem. E também, se você quer saber como levar a sua solução, você tem alguma solução aí dentro da sua instituição que você gostaria de vê-la nas nuvens, acesse lá o nosso site e clique na aba Seja Parceiro. Preencha o formulário e venha participar com a gente. Nós temos uma equipe de curadoria que faz todas essas validações antes de qualquer solução entrar no nosso catálogo. E se você tem alguma solução aí na sua instituição que você gostaria de ver lá, conte conosco, caminhamos juntos nessa jornada. E para essa edição do Lab nas Nuvens, no dia 19, vamos falar sobre o ChainID. É uma plataforma de gestão de identidade descentralizada, baseada em blockchain, e que contempla atributos e credenciais de IDDs. E também no dia 26 de maio, vamos falar sobre tutoria. O que é o tutoria? É um processamento de linguagem natural e o Learning Analytics para corrigir exercícios discursivos e oferecer feedbacks completos aos alunos, diminuindo o tempo gasto pelo professor em correções. E hoje, uma das grandes soluções que passaram por esse processo é a Arquimedes. Lembrando que um dos pontos mais vulneráveis de segurança de uma rede são os dispositivos conectados a ela, principalmente em um momento em que a cultura de Bring Your Own Device ganhou força, pela disseminação das atividades remotas ou híbridas. O Arquimedes usa técnicas não invasivas para analisar o tráfego de redes Wi-Fi e, com mais moderna inteligência artificial, mapeia e identifica os dispositivos IoT conectados, assim monitora, detecta todas as vulnerabilidades, além de quantificar os riscos e promover a proteção contra ataques nas redes sem fios. Então, segurança nunca é demais. E para contar um pouco dessa história, um pouco desse processo, eu gostaria de convidar aqui a Michele Nogueira, que é coordenadora do GT da Arquimedes, e que irá apresentar um pouco desse trabalho, um pouco desse processo, um pouco dessa solução, trazer para a gente aqui quais são os problemas de fato que ela resolve, como que isso tudo resolve, como acontece toda a magia. Tudo bom, Michele? Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigada, Igor, muito obrigada pela introdução. Fico à vontade, quando você disser ok, eu já começo. É com você. Obrigada, então. Bom, então, como o Igor já mencionou, vou falar um pouco da nossa ferramenta Arquimedes. Essa ferramenta ela vem sendo desenvolvida por mais de um ano, né, dentro do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento aqui da RNP, e vou começar falando um pouco do contexto em que nós nos encontramos e propusemos desenvolver essa ferramenta. Eu vou colocar aqui os slides. Igor, por favor, se puder me dar um Pronto, feedback. estamos vendo. Obrigado, Michele.
Bom, então, só contextualizando um pouco melhor onde que se enquadra, né, o nosso projeto, nós estamos vendo toda uma revolução com a digitalização dos nossos processos, né? Não processos não apenas no sentido industrial, mas também atividades do nosso dia a dia, atividades relacionadas à saúde. Aqui eu coloquei algumas ilustrações que indicam esses setores, né, essas áreas em que nós estamos observando essa digitalização de forma rápida e bem forte. Claro que essa digitalização ela vem sendo impulsionada por uma série de tecnologias desenvolvidas, como aqui no exemplo a própria tecnologia 5G, que aqui no Brasil ainda é um pouco atrasada, mas com certeza vai acelerar ainda mais esse processo que nós estamos vendo. Dentro desse contexto, né, nós também estamos vendo toda uma evolução e avanço tecnológico em direção à miniaturização de dispositivos, ou seja, nós estamos vendo cada vez mais dispositivos portáteis, dispositivos que são adicionados nos nossos ambientes de forma transparente. E isso acaba participando do nosso dia a dia de forma que nós nem percebemos que eles estão ali. Entretanto, esses dispositivos, aí, particularmente associados à IoT, ou seja, a internet das coisas, que é uma das grandes aplicações aí desse processo de desenvolvimento tecnológico em termos de hardware, de comunicação, etc., esses dispositivos da IoT, eles coletam dados a todo momento, né? Não é à toa que eles estão nos nossos ambientes. Uma das características principais é exatamente a coleta de dados. E, ao mesmo tempo que nós estamos vendo surgir e evoluir todo esse ambiente de IoT, por outro lado, nós também estamos vendo a ascensão de regulamentações em termos de proteção dos dados pessoais. Então, o contexto maior aqui que eu queria que vocês extraíssem desse primeiro slide é com relação ao nosso ponto de partida, que é a privacidade às informações e a prevenção de descoberta de dados e comportamentos de dispositivos através da análise do tráfego de rede. Eu falo do tráfego de rede porque hoje já se sabe que eu não preciso realmente ter que o usuário ele compartilhe um dado comigo. Eu posso analisar o tráfego da rede e sem ele muitas vezes nem saber, eu consigo extrair a partir desse tráfego da rede comportamentos. Eu consigo extrair informações de quais os dispositivos que estão sendo utilizados naquele ambiente e muito mais do que simplesmente a quantidade de tráfego ou quem que são os dispositivos que estão ali. E nós sabemos que pela própria LGPD, ou seja, a Lei Geral de Proteção dos Dados, o único fato de você extrair esses comportamentos, isso por si só já infringiria a questão da privacidade. Então, esse é o contexto maior em que o nosso projeto ele se encaixa. E quando nós analisamos, né, a evolução dessas redes, desses ambientes, como eu já falei, aqui eu coloquei um cenário de um hospital com diversos dispositivos associados à IoT, mas estendam esse cenário para diversas outras situações, como, por exemplo, um aeroporto, uma cidade inteligente, etc. Dentro de um cenário como esses, existem também evoluções em termos da forma de ataques que acontecem. Obviamente, nós sabemos que o fato de nós termos dispositivos conectados em redes e através de comunicações sem fio, isso por si só já aumenta a abrangência desses ataques, já aumenta a cobertura, né, o escopo em que esses atacantes podem atuar. E isso acaba sendo a realidade que nós estamos vivenciando nos nossos dias e a possibilidade desses atacantes de qualquer momento, né, ou em qualquer lugar, conseguir extrair informações relacionadas ao tráfego e, consequentemente, comportamentos e a privacidade desses usuários. Então, esse é o contexto em relação ao modelo de ataque em que nós nos encaixamos aqui dentro desse projeto. Né? Vulnerabilidades no acesso, né, no tráfego da rede, a partir desses dispositivos IoT.
Mas vocês podem estar pensando, mas esse tipo de ataque, ele ainda é muito distante da minha realidade aqui no meu dia a dia, eu não preciso me preocupar com esse tipo de ataque, ele pode até acontecer, mas ele ainda não é a minha realidade, eu estou pensando mais na minha rede convencional, eu estou pensando mais no meu legado, que já é complexo. É verdade, né, existe toda essa complexidade já no legado das nossas redes, mas a gente não pode também fechar os olhos para o que já vem acontecendo. Aqui eu trouxe algumas estatísticas, né? Hoje, 8 em cada 10 instituições nos Estados Unidos já sofreram ataques decorrentes da IoT. 82% de hospitais já sofreram ataques provenientes da IoT. 32,7% de dispositivos IoT eles estão infectados. Nós sabemos que esses dispositivos IoT, passando desde o nível de hardware e principalmente no software, eles muitas vezes, na hora do projeto desses dispositivos, eles não consideram aspectos de segurança. E isso é um grande problema. Ou seja, security by design não é a norma hoje em dia, e principalmente em dispositivos IoT, que tem uma diversidade muito grande, uma grande quantidade de marcas, e que nós precisamos cada vez mais tomar cuidado com esse tipo de ataques e de situação. Aqui eu trouxe uma reportagem, né, que, na verdade, essa reportagem ela saiu dia 11, agora de maio, sobre o próprio sistema RNP. Né? O próprio sistema RNP sofreu ataques de DDoS, e os ataques, né, esse tipo de ataque de análise do comportamento, ele acaba acarretando também em ataques de negação de serviço, mas o próprio sistema RNP ele sofreu ataques DDoS de 2,3 milhões de pacotes por segundo. E um ponto que eu queria chamar a atenção, e isso está lá no relatório, né, de 2021 em relação aos incidentes de cibersegurança do sistema RNP, eu queria chamar para essa questão da complexidade, ou seja, o ambiente extremamente complexo que nós temos hoje, quando nós associamos simplesmente o sistema convencional, e ainda mais se a gente considerar toda essa associação agora com dispositivos remotos, dispositivos esses que estão associados, por exemplo, a esses dispositivos IoT. Aqui eu trouxe essa frase do Edilson, do CAIS, que associa exatamente isso, né? Que durante a pandemia ocorreu, intensificou-se o uso de novas tecnologias, novos modos de trabalho, ou seja, de ensino remoto, e isso acabou aumentando ainda mais a complexidade e aumentando também as possibilidades de ataques dentro do sistema RNP. Obviamente ele estava associado mais à questão dos ransomwares, como eles falaram isso, mas eu achei interessante trazer porque essa complexidade em relação aos ambientes que nós temos, eles tendem a ficar ainda mais complexos quando a gente associa com os dispositivos IoT. Um outro ponto interessante que eu considerei, né, dentro dessa reportagem e, consequentemente, do próprio relatório de incidentes de 2021, foi essa fala do próprio Emílio, né, que é o diretor adjunto de cibersegurança da RNP, em que ele considera que existe uma grande busca hoje em dia por novas ferramentas e tecnologias associadas à inteligência artificial, que é exatamente o que nós fazemos aqui dentro da nossa ferramenta. Bom, um outro ponto interessante que eu queria reforçar, se você não estiver ainda convencido, né, que tem que olhar para esse aspecto da IoT e essa nova era de risco terceirizado, ou seja, é considerado que quando nós utilizamos a IoT, nós estamos trazendo para dentro das nossas instituições um risco terceirizado, porque nós não sabemos muito bem como são esses dispositivos, a grande quantidade desses dispositivos acaba ficando difícil de gerenciar o que nós temos ali dentro, e cada vez mais complexa a análise e a correção desses dispositivos que nós temos. Existe uma pesquisa, né, uma estatística bem interessante, isso aconteceu nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós não temos números nesse sentido, mas eu acabei trazendo resultados dessa pesquisa aqui para vocês como a título de ilustração. Né? Foi feita uma pesquisa com 553 empresas da área de TI, e grande parte dessas empresas, elas mencionaram, ou seja, 93% mencionou que eles
tem ciência dos riscos da IoT, tem ciência que a IoT é um grande risco hoje em dia, mas que eles não têm formas de se proteger em relação a dispositivos IoT. No caso, vulnerabilidades associadas a dispositivos IoT. Ou seja, apenas 30% dessas empresas mencionaram que existe alguma prioridade dentro das suas instituições que associam, ou seja, que fazem alguma ação para proteger as redes com relação especificamente a vulnerabilidades em dispositivos IoT. Então, esse é um ponto interessante, e eu associei esse ponto com o próprio relatório de incidentes da RNP, porque lá também, quando eu olho nesse relatório de incidentes da RNP de 2021, também não é falado muito sobre a internet das coisas, apesar de que nós sabemos que tem um grande volume de tráfego da rede, inclusive, que está associado hoje em dia já a dispositivos IoT. Bom, então, particularmente, quais são os problemas aqui que nós tratamos, né, no escopo desse projeto e para o desenvolvimento da nossa ferramenta? Primeiro, nós consideramos que tratar as vulnerabilidades ou conhecer as vulnerabilidades dos dispositivos IoT é essencial. Então, o primeiro passo que nós entendemos é que nós precisamos ter formas de detectar e identificar vulnerabilidades em sistemas IoT. Isso é uma dificuldade hoje. Se você analisar, ou se vocês que estão trabalhando na área de TI, vocês sabem que hoje em dia, uma das formas mais comuns de você fazer detecção de vulnerabilidades é com base em CVEs. Mas quando nós analisamos os CVEs, eles não são associados diretamente com dispositivos IoT. Então, praticamente não existem, né? Existem alguns avanços, eu tenho acompanhado alguns avanços de tentativas de criar essas bases associadas a vulnerabilidades IoT, mas ainda não existe uma base que é atualizada todo dia, como acontece no sistema convencional. Ou seja, isso é uma necessidade que existe, né? É uma necessidade dentro da nossa literatura para questões, ou seja, para identificação de vulnerabilidades em dispositivos IoT. Um outro ponto que nós tratamos aqui é o acesso indevido, roubo de dados e de informações. Nesse nosso caso, esse roubo, esse acesso indevido através da análise do tráfego de rede. Então, essa é a forma em que nós enxergamos aqui esses problemas associados à IoT. E o último item aqui que eu coloquei é o monitoramento de atividades e, particularmente, de ataques que vêm ou que são provenientes, então, da própria internet das coisas. Bom, associado a esse conjunto de problemas, a esse enfoque que nós estamos dando, existe então a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, que reforça, que faz com que as empresas elas tenham que tratar questões associadas à privacidade e à proteção desses dados, ou seja, talvez ainda não se chegou a esse nível de proteger a questão da análise do tráfego, mas explicitamente na lei é falado que a privacidade ela também considera a questão comportamental, ou seja, você não pode revelar o comportamento desses dispositivos e dessas redes. Isso seria um problema de revelar o que está acontecendo, ou seja, seria um problema também protegido aqui, no caso, pela própria lei. Então, nós fizemos, né, dentro desse processo de desenvolvimento do Arquimedes, uma série de entrevistas, nós conversamos com uma série de empresas, né, e também gerentes ali relacionados à tecnologia da informação, e a partir dessas entrevistas que nós fizemos, esses quatro principais problemas que eu estou colocando aqui na tela para vocês, eles se sobressaíram. Um é a transmissão de dados sem criptografia. Esse é um problema sério que as empresas mencionaram. Muitas vezes elas não sabem que esse tráfego ele não está criptografado e eles não têm como, primeiro, identificar essa transmissão sem criptografia e, segundo, tentar resolver formas de conseguir proteger o tráfego da rede para que, em relação a esse tráfego, essa transmissão sem criptografia. Um segundo ponto que eles elencaram com maior veemência foi o vazamento de dados privados, que é um ponto crítico, principalmente em vistas à Lei Geral de Proteção dos Dados.
a suscetibilidade, então, a ataques passivos, que são esses ataques bisbilhoteiros, que ficam ouvindo o tráfego e analisando o tráfego para se preparar para ataques piores, por exemplo. Então, isso eles têm uma grande vulnerabilidade em relação a esse tipo de ataques. E o último, que é a própria adequação, a necessidade de se adequar à Lei Geral de Proteção dos Dados. Bom, então, dentro desse contexto inteiro, nós trouxemos a ferramenta Arquimedes, né, em direção, até coloquei aqui, em direção à inteligência de segurança, porque a própria ferramenta, ela se utiliza de técnicas de inteligência artificial para fazer essas análises no tráfego e, então, proporcionar um conhecimento sobre o comportamento e as vulnerabilidades de segurança que nós temos na rede, quantificar os riscos e prevenir perda financeira na infraestrutura digital formada por dispositivos IoT e 5G. Então, essa é a nossa proposta de valor, né, dentro desse gap que nós identificamos na literatura e trouxemos, então, essa ferramenta que é capaz de, sim, de analisar o comportamento, identificar as vulnerabilidades de segurança, quantificar os riscos e prevenir essas perdas financeiras. Então, esses três principais pontos são os pontos, né? São a chave aqui para a nossa ferramenta em relação ao que nós estamos propondo. Agora, então, eu vou passar a descrever melhor como é que é essa solução, como é que é a ferramenta Arquimedes. Primeiro, ela tem essas 4 principais vulnerabilidades. A primeira é identificar os dispositivos IoT, a partir da análise do tráfego. Então, mais uma vez, eu reforço, tudo que a ferramenta faz, ela faz a partir da análise de tráfego. Ela não vai gerar um custo, um overhead para a rede, para poder identificar os dispositivos, como muitas outras ferramentas da literatura fazem. Nós apenas fazemos a análise do tráfego e conseguimos, então, identificar esses dispositivos IoT. Também, a partir da análise do tráfego, nós conseguimos localizar as vulnerabilidades de segurança. E a partir dessas vulnerabilidades de segurança identificadas, nós quantificamos os riscos da rede, no caso. E, por fim, a ferramenta ela tem uma última funcionalidade, que é uma funcionalidade de proteger, de ofuscar esse tráfego da rede, para que, por exemplo, um atacante não faça o mesmo processo que nós estamos fazendo e consiga extrair as mesmas informações que nós estamos oferecendo, porque isso traria uma vulnerabilidade grande para a rede. Então, nós trazemos uma solução que vai ofuscar o tráfego para proteger exatamente que esse tráfego seja analisado por um terceiro malicioso, por exemplo. Então, aqui tem uma visão melhor do mínimo produto viável que nós temos da plataforma Arquimedes, né? Nós chamamos a plataforma porque ela é composta aqui por um módulo coletor, por um centro de inteligência e pela parte da interface, que é a parte mais interativa com o usuário final. Então, nós temos esse módulo coletor do tráfego que vai, como o próprio nome já sugere, né, coletar esse tráfego que está passando na rede. Esse tráfego ele é pré-filtrado, ele é pré-processado, como nós chamamos dentro da literatura de inteligência artificial. Então, existe um pré-processamento ali. Não é todo o tráfego que é enviado para o nosso centro de inteligência, que fica na nuvem, apenas esse tráfego pré-processado, ou seja, algumas características, algumas features que nós extraímos desse tráfego, elas são, então, transmitidas para o nosso centro de inteligência, onde, nesse centro de inteligência, como eu falei, fica na nuvem, é aplicada uma série de técnicas de inteligência artificial e, por fim, é gerado uma série de relatórios, como quais são os dispositivos que foram identificados, as vulnerabilidades identificadas e formas de proteger, e o nível de risco também, que é calculado com base nessas vulnerabilidades que foram identificadas. Essas informações, elas são, então, apresentadas na interface em que o usuário final ele tem acesso, ele interage mais com a nossa ferramenta. Então, tem aqui o detalhamento desses módulos, aqui nesse próximo slide, né, tem a identificação dos dispositivos, como eu falei, aqui é uma visualização dessa identificação de dispositivos, tem uma forma mais condensada por categoria e uma forma um pouco mais detalhada.
Na verdade, aqui desse lado nós temos, então, as vulnerabilidades que foram identificadas nesses dispositivos por categoria. Então, aqui nessa imagem que vocês estão vendo a quantidade, vocês podem ver a quantidade de vulnerabilidades que foram identificadas em câmeras, na classe câmeras, na classe smartphones, na classe smart TV e videogame, por exemplo. E com base nessas vulnerabilidades, nós conseguimos calcular o nível de risco geral da rede e também nós conseguimos calcular o nível de risco específico por cada dispositivo, como vocês estão vendo sendo listado aqui no final, embaixo, seria uma listagem dos dispositivos que foram identificados, qual que é a classe desse dispositivo, quais são as informações desses dispositivos e o nível de risco deles. Nessa coluna, nós temos quantas vulnerabilidades foram identificadas em cada um desses dispositivos. Clicando, então, né, tanto nessas informações que estão aqui em cima, quanto nesses detalhamentos que estão aqui embaixo, nós conseguimos ter mais informações sobre as vulnerabilidades que foram identificadas. Como, por exemplo, aqui, né, são informações sobre um determinado dispositivo, vocês podem ver ali o endereço IP, o endereço MAC, o fabricante, o nível de risco médio ali desses dispositivos, e também a listagem das vulnerabilidades que foram identificadas nele, assim como o nível de risco para cada uma dessas vulnerabilidades. Nós associamos as vulnerabilidades, né, com alguns níveis que nós definimos, então o nível um nível mais baixo, um nível médio, um nível crítico, e também associamos cores para facilitar a visualização da criticidade de conjuntos de vulnerabilidades, essas vulnerabilidades que foram descobertas. Bom, aqui a visão geral do nível de risco, é possível ver o risco geral da rede, ou seja, que engloba tudo que foi encontrado, todas as vulnerabilidades, mas como eu já falei também, é possível analisar cada um dos dispositivos e associados às vulnerabilidades encontradas nesses dispositivos, nós temos um cálculo de risco para cada um desses dispositivos identificados. Por fim, a última funcionalidade que eu mencionei para vocês, de proteção do tráfego, nós chamamos essa funcionalidade de ofuscação do tráfego. Então, essa é uma última funcionalidade que nós implementamos. Nós podemos ofuscar todo o tráfego da rede, ou nós podemos ofuscar uma categoria de tráfego da rede. Por exemplo, eu quero ofuscar apenas a categoria câmera na minha rede. Então, é possível fazer também esse tipo de ofuscação. Bom, aqui tem uma visão de como que isso pode ser feito, né? Pode ser feito dentro da interface da plataforma. Nessa imagem, vocês estão vendo 4 categorias de dispositivos que foram identificados na rede. Então, cada categoria aqui tem uma quantidade de dispositivos, né? No caso aqui da câmera tem 4 dispositivos, smartphone 1 dispositivo, smart TV 2 e videogame 2. E do lado aqui nós temos esses botões onde seria possível clicar, é possível clicar e ofuscar a categoria, se for a escolha de ofuscação por categoria. Se for a escolha de ofuscação por rede, então existe esse botão aqui embaixo que ofusca todo o tráfego da rede. Tá? Então é assim que funciona. Bom, o produto ele foi então desenvolvido, né, essa arquitetura inteira foi desenvolvida com uma série, né, um conjunto de ferramentas, como vocês estão vendo aqui. Então, para o módulo coletor, ali, Python e Wireshark são as ferramentas principais que nós usamos. O centro de inteligência ele, se embasa, então, no Python e numa série de algoritmos de IA. O gerenciador ali, nós usamos Kafka, o Spark e o Elasticsearch. E para visualização, nós usamos Angular, o Bootstrap e o Spring. Bom, no momento nós estamos com 3 early adopters. Um é a Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu gostaria até de agradecer a equipe toda lá do Centro de Computação. Eles gerenciam a rede de toda a universidade e estão já implantando a nossa ferramenta dentro dessa rede do campus para fazer os primeiros testes. O segundo early adopter que nós temos é a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Também agradeço muito a equipe da Unicamp por nos auxiliar. Nós estamos também nesse processo de implantação.
e a Universidade Federal do Paraná, em que nós já implantamos, nós já estamos testando a ferramenta propriamente dita dentro de um dos laboratórios, no caso, da UFPR. Esse é o processo, né, de implantação ou de conversa com os early adopters. A primeira fase, né, nós conversamos se existiu um interesse do early adopter de testar a nossa ferramenta. Nós chegamos a um consenso numa primeira conversa, depois nós enviamos uma máquina virtual já adaptada para a realidade daquele específico early adopter. Isso nós fazemos, né? É possível nós adaptarmos o que nós temos rapidamente para fazer esse envio da VM para quem tiver interesse. A partir disso, o early adopter, ou barra cliente, né? Ele roda a VM, coleta esses dados, uma vez essa VM implantada, coleta esses dados e, a partir disso, obviamente, nesse processo de implantação, nós temos todo um acompanhamento com a equipe que está implantando. Existe, né, uma série de alimentação para a gente também em relação a insights, que nós poderíamos, formas que nós poderíamos ter feito para facilitar esse processo, às vezes dúvidas, né, e algumas outras vezes nós aprendemos alguns cenários que nós não tínhamos planejado, e também é um ponto para a gente aprender e melhorar a nossa ferramenta. Então, esse processo é feito no cliente de rodar a VM. Uma vez que esse processo está consolidado e se começa a coletar os dados, esses dados eles são enviados para o centro de inteligência, isso já é feito de forma automatizada. Depois, o envio desses dos dados para o centro de inteligência, nós fazemos, no caso, o centro de inteligência, ele faz a análise desses dados e, então, alimenta a interface do Arquimedes com os relatórios que nós, como eu mostrei aqui agora há pouco para vocês. Então, esse relatório, o cliente ele tem uma conta, um login, uma senha que nós oferecemos, e ele pode, então, ter acesso a esses relatórios e também fazer a funcionalidade de ofuscação na rede, se for de interesse. Então, esse é o processo que nós seguimos com os early adopters, uma vez que haja interesse e que nós conseguimos, então, entrar num comum acordo de onde que vai ser implantada a ferramenta, como vai ser, etc. Bom, esses são os nossos parceiros-chave dentro do projeto, né, a própria UFMG, a Universidade Federal de Santa Maria, a Orlisec, a UFPR, a Coordenadoria de Transferência de Inovação Tecnológica aqui na UFMG, o Nas Nuvens aqui e a própria RNP. Nós agradecemos bastante a parceria dentro desse processo. Aqui eu só gostaria de agradecer a equipe inteira do projeto, né, hoje em dia, todos que participaram e contribuíram aí dentro desse processo para que nós chegássemos a esse ponto em que nós estamos. Aqui eu coloquei, só para finalizar, esse link no QR Code, de quem tiver interesse em ser um early adopter, se quiser também só conhecer a nossa ferramenta, fiquem à vontade para nos enviar questões ou para entrar em contato mesmo e ter esse primeiro bate-papo para a gente ver como implantar dentro da infraestrutura de vocês. Mais uma vez, Igor, eu agradeço o tempo, né, o espaço aqui para apresentar a ferramenta Arquimedes. Maravilha, Michele. Muito boa a sua apresentação, muito completa, que solução boa. Bom, pegando carona no que você falou, quem quiser ser um early adopter, se você deseja sair na frente aí experimentando novas tecnologias, isso é um grande valor, né, para toda a comunidade, principalmente agora falando sobre segurança. Segurança hoje nunca foi tão importante como hoje. A nossa solução é muito interessante. Queria fazer um convite a vocês para experimentar essa solução de forma gratuita, por enquanto. E tem aqui um formulário, eu coloquei aqui no chat também um formulário. Caso você gostaria de experimentar, caso você goste de experimentar, queira experimentar essa solução, preencha aí o formulário com seu nome, telefone, instituição, que a Michele vai entrar em contato com a gente vai entrar em contato com vocês. É muito importante esse momento de experimentação e validação, porque é um momento onde vocês corrigem a rota e dizem para a Michele, dizem todos os feedbacks da solução para a Michele continuar desenvolvendo e direcionando de fato para onde gera valor, onde a solução gera valor para toda a comunidade. E agora, antes da gente começar com as perguntas aqui, eu gostaria de chamar o Fausto
Fausto, que é da Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação aqui da RNP, que vai contar um pouquinho como funciona esse programa de GTs, de onde veio o GT Arquimedes, o grupo de trabalho Arquimedes. Fausto, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Igor. Obrigado, Igor. Obrigado, Michele também e Alex aqui da RNP também por proporcionar esse momento. Você poderia passar aqui a apresentação, por favor? Pronto, eu vou aqui Fausto. compartilhar aqui a minha tela e aí eu já começo aqui. Primeiro, agradecer, né, esse espaço que a gente tem aqui para falar com os clientes da RNP aqui nas nuvens, né? Esse programa é um programa tradicional aqui da RNP, já tem mais de 20 anos, né, que está rodando aqui na RNP, então ele foi um dos pioneiros programas, ele recentemente sofreu algumas alterações para que a gente incluísse startups no programa. Eu vou contar um pouquinho dessa mudança de paradigma aqui no programa, então hoje ele está na gerência de gestão de pesquisa e desenvolvimento aqui da RNP, e ele foi rebatizado para serviços avançados, mas ele ainda continua no mesmo formato de grupos de trabalho lá desde que foi lançado esse programa. Então ele foi lançado em 2002, o programa de PI dele, originalmente ele se chamava Grupos de Trabalho, e ele sempre teve o objetivo então de contratar projetos de inovação junto da academia, né? Então o objetivo sempre foi desenvolver novos produtos e serviços que pudessem ter potencial de ser oferecidos para os clientes da RNP. Esse modelo, né, ele de colaboração de projetos através dos GTs, ele sempre foi realizado através de chamadas públicas. Então, a gente lança anualmente chamadas públicas para convidar pesquisadores da academia, que são o público da RNP, o público de rede, sistema distribuído de segurança, sistema de informação, para que submetam ideias, né, que possam virar o produto ou serviço que a RNP coloque no catálogo. Atualmente, o catálogo, nosso foco de orientação desse programa é alimentar o catálogo nas nuvens. Esse ambiente aqui do Labs, ele está sendo utilizado para a gente testar e validar essas ideias junto aos potenciais clientes. Então, esses projetos, eles normalmente são desenvolvidos por grupos de pesquisa, né, aqui do país, que atuam normalmente nas universidades, e a RNP ela realiza um acompanhamento bem próximo das entregas e atividades na figura de um coordenador. Aqui, no caso, eu sou coordenador aqui, que estou acompanhando todo o desenvolvimento desde o começo, e aí, como o Michele comentou, esse projeto do Arquimedes ele foi aceito ali no final de 2020, em outubro, a gente iniciou o desenvolvimento, já realizou uma primeira fase, onde se evoluiu um MVP, e agora a gente está numa segunda fase, onde a gente pretende experimentar com o maior número de clientes possível. Por isso que a gente abriu esse convite para o público nas nuvens, para que pudesse nos ajudar a testar e desenvolver esse produto aí na forma de um serviço que entra no catálogo. Então, desde o momento de 2019, um dos objetivos na atualização desse programa foi aumentar o grau de inovação dessas iniciativas, porque a gente observou que tinha muitos produtos que saíam e que ficavam na prateleira, que a RNP não conseguia absorver e gerar valor. Então, uma das alterações foi buscar essa aproximação com empresas startups, né? Fazer uma união do grupo de pesquisa com a startup para aumentar o grau de inovação. Tanto de startups já existentes que estão no mercado, ou então fomentar a criação de startups nos próprios grupos de pesquisa. Esses grupos são geralmente coordenados por um coordenador acadêmico, que, por exemplo, a Michele foi a coordenadora acadêmica desse GT, e é apoiado por pelo menos um assistente de inovação que assume essa responsabilidade de pensar no negócio desde o começo do desenvolvimento do produto ou serviço, e assistente de desenvolvimento para realizar o desenvolvimento técnico da solução. Esse programa, então, ele visa estimular que grupos de pesquisa desenvolvam em conjunto com startups e criem condições para um contexto empreendedor, no sentido de que, ao final de todo esse processo, a gente consiga desenvolver uma empresa que possa, então, assumir o produto mínimo viável, que é o objeto de desenvolvimento dessas duas fases, e assuma e leve isso para o mercado, inicialmente para
mercado do sistema RNP, que é o nosso público principal, e eventualmente essa solução tem potencial para um mercado maior. E todo esse desenvolvimento do mínimo produto viável, ele já nasce desde o começo com uma pegada para observar tanto aspectos de mercado, mercadológica e compreensão do que o mercado necessita, e tantos aspectos de desenvolvimento tecnológico que já era desde o começo do programa dos GTs, isso sempre foi um dos aspectos fortes do programa. A ideia sempre foi, ao alterar o programa, foi agregar esse apoio ao empreendedorismo através de parcerias com o ecossistema de inovação para que se desenvolva essa capacidade empreendedora e oferecer mentorias para que os próprios pesquisadores e o assistente de inovação se desenvolvam nesse aspecto também. E aí, o objetivo maior sempre foi encurtar o tempo entre uma solução que nasce na academia para que se chegue no nosso canal principal, que é o Nas Nuvens agora. Então, essa que é a ideia, que é quando foi alterado esse programa. Basicamente, então, o programa ele é dividido em 2 fases. O objetivo da primeira fase, então, essas são fases de 2 anos, de 1 ano cada, num total de 2. Então, no primeiro ano, você se desenvolve todo um produto mínimo viável. No começo, na primeira etapa da primeira fase, se realiza uma capacitação empreendedora com foco de dar instrumentação de Business Model Canvas, que são ferramentas para você desenvolver modelo de negócio, técnicas de entrevistas para poder alcançar o público-alvo e poder validar se aquela ideia inicialmente pensada na academia ela tem algum apelo para algum mercado, e um mercado, no caso do sistema RNP. A partir dessa validação inicial, e um modelo inicial desenhado, então se inicia o desenvolvimento do MVP, que é do produto mínimo viável, que vai até o final da fase 1, onde se avaliam esses resultados e se indicando ou não a continuidade desse desenvolvimento. Na segunda fase, então, a ideia é evoluir esse mínimo produto viável para que ele ganhe robustez técnica e também robustez em termos do modelo de negócio, e se consiga desenhar uma primeira oferta que possa ser, então, instanciada e apresentada para ser oferecida através do canal aqui Nas Nuvens. E, nesse momento, essa apresentação ela faz parte, né, desse processo, essa apresentação que a gente está realizando agora, uma vez que a gente está buscando, então, que vocês venham nos ajudar a co-desenvolver esse produto para o sistema RNP, não só em termos de produto técnico, mas também como uma solução para as próprias instituições que vocês representam aqui. Então, Igor, aqui da minha parte, aqui eu terminei aqui, então eu abro aqui o espaço para a gente poder trocar perguntas e informações aí com a professora Michele também. Maravilha, Fausto, obrigado. Lembrando que, me corrija se eu estiver errado, Fausto, a gente está na primeira fase, certo? Dos GTs. Não, essa aqui já é a segunda fase. Já é a segunda fase, então, onde a gente reforça, né, esse ciclo de validação e experimentação, já com o uso pelas instituições, né, e dando feedbacks e dando alguns retornos e orientações aqui para a equipe da Michele. E agora, para a nossa bateria de perguntas, para a gente continuar nossa sequência, eu queria convidar, além da Michele, a Raquel, também, que faz parte da equipe, e o Rodrigo. Ricardo. Quase, é. Acho que eu não fui o primeiro a confundir, né? Sim. Tudo bom, Ricardo? Obrigado. Bom, antes da gente seguir aqui com as perguntas, eu queria levantar aqui uma bola com vocês. Queria entender um pouco como é que surgiu essa ideia por parte de vocês, como é que foi esse processo de validação, de entendimento, né, do problema a ser resolvido. Já é um case que você já vem trabalhando há bastante tempo. Como é que vocês se juntaram para construir o Arquimedes? Assim, até mencionei um pouco durante minha apresentação, né? A motivação principal foi, um certo dia, uma empresa grande, que eu não posso falar o nome, entrou em contato pedindo, tinha algumas dúvidas em relação a como fazer identificação de vulnerabilidades
no caso dele, era em redes de veículos autônomos, em vans. Então, quando a gente começou a investigar a análise desse tipo de redes através do CVS, que é a forma padrão, como eu mencionei durante minha apresentação, esses CVS praticamente eles não existem. Então, a gente começou a pensar, será que nós vamos ter que criar essa CVS? Só que para criar essa CVS, como que nós vamos fazer? Porque existe uma complexidade bem grande, diferente das redes convencionais, porque você tem uma quantidade maior de dispositivos, se você for levar isso não só para redes veiculares, mas para todos os componentes que você tem ali, cada um é de uma empresa específica, às vezes você não tem controle muito bem do que vai ser utilizado. E a cada dia é uma coisa nova, então a dinamicidade é muito grande desses dispositivos, que foi o link que nós vimos com a IoT. A IoT ela sofre dessas dificuldades. Você tem uma grande quantidade de fabricantes, você tem uma grande quantidade de marcas, cada dia surge um dispositivo novo, esses dispositivos eles não seguem, muitas vezes, uma padronização em relação à segurança, o que fica muito difícil de você criar uma base que vai ser atualizada, assim como acontece no meio convencional. E aí a gente partiu para se a gente for, de fato, criar uma CVE, primeiro a gente tem que fazer esse processo de identificação. Como é que a gente vai fazer isso? Esses dispositivos, eles não usam sistemas operacionais convencionais como os outros dispositivos, né, desktop, servidores fazem. Então, a gente precisou encontrar uma outra forma de identificar essas vulnerabilidades. E aí é onde chega que a inteligência artificial ela vem exatamente nessa tentativa de fazer essa identificação sem precisar que você tenha informações prévias, né? Que é exatamente o conjunto de técnicas não supervisionadas da IA. Então, foi nesse processo, aí depois teve um aluno de mestrado que desenvolveu a dissertação dele nessa linha, depois veio um segundo aluno de mestrado que também trabalhou nessa linha, e a gente foi evoluindo. Maravilha, maravilha. E também na sua apresentação você conta um pouco que já tem algumas instituições experimentando essa solução, certo? Como é que está sendo essa experimentação? Conta um pouquinho desses cases aí para a gente, como vocês estão fazendo dentro das instituições, né? O que está sendo validado, o que está sendo experimentado, quais são as expectativas de vocês? Nós estamos validando o MVP com todas essas funcionalidades que eu apresentei agora há pouco. Uhum. Nossa expectativa é realmente num primeiro momento, de melhorar e de oferecer esse valor que a gente colocou ali na apresentação para eles. Ou seja, validar se o nosso projeto realmente consegue proporcionar o que a gente E quais são tem alguns como... dispositivos? Quais são os dispositivos que estão sendo utilizados nas instituições? Os dispositivos são os dispositivos normais deles, do dia a dia deles, das redes, no caso, as redes Wi-Fi, que aí engloba tanto laptops, né, tudo que as pessoas utilizarem conectado na internet, smartphone, smart TV, tudo que tiver conectado ali no hotspot Wi-Fi é analisado dentro do tráfego. O Ricardo ele está mais à frente, né, dessa interação entre os bolsistas do nosso lado. Nós temos uma equipe bem comprometida em fazer esse acompanhamento com os early adopters. E aí, Ricardo, se você quiser complementar mais como é que está sendo a experiência. Claro, obrigado, professora. Eu acho que um ponto importante a gente pode mencionar é a questão da utilização da máquina virtual, né? Que a gente pensou desde o início em facilitar o processo de instalação para o cliente, porque esse tipo de processo em que a gente tem uso da inteligência artificial, tem configuração avançada de servidores, né? Configurações em sistemas operacionais Linux. Então, para facilitar todo esse processo, a gente remasterizou uma distribuição Linux e disponibiliza isso para os nossos early adopters, que seriam os nossos clientes visionários, que a gente chama de early adopter, né? O nome que vem da literatura, mas seriam essas pessoas interessadas nas tecnologias mais recentes, em testar essas tecnologias e sair na frente do mercado, né? Então, para facilitar essa instalação, a gente já desenvolveu essa máquina virtual e está sendo assim uma experiência muito legal, sabe, Igor? A gente disponibilizou para eles, a gente dá assessoria
na parte da implantação, né? Sempre que tem dúvidas, nós disponibilizamos os nossos endereços de e-mail do grupo de pesquisa, então eles nos mandam algum problema ou qualquer tipo de problema que venha surgir, a gente dá o retorno o mais rápido possível, né? E está sendo uma experiência, uma troca de experiência muito interessante e muito gratificante, assim, de uma maneira geral. Geralmente, muito bacana, Ricardo. Obrigado. E geralmente vocês fazem assim, um piloto com uma equipe, com um grupo menor para essa experimentação. E é bom saber que vocês também acompanham juntos, né? Não é um trabalho feito exclusivamente pela universidade, né? Vocês fazem esse acompanhamento a quatro mãos, justamente para poder orientar, né? E também aprender junto com as experimentações, né? Com certeza, vai validando o processo como um todo, né? E então hoje nós temos esses 3 early adopters que já são do meio acadêmico, então acaba facilitando um pouco também, né, a interação. E exatamente nesse processo de troca, né, que a gente vai visualizando às vezes algum interesse também que é do early adopter e vai implantando e ajustando a solução. Você pode lembrar para a gente quais são as 3 instituições que estão fazendo parte do piloto para a validação desse processo? Sim, a universidade, a professora gostaria de falar? Pode falar. A Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui em Minas, a Unicamp, em Campinas, e a UFPR, em Curitiba. Bacana. Juiz de Fora, Campinas e UFPR. São todas do sistema RNP também, então tem interação forte com o próprio POP dessas regiões, né? E geralmente vocês fazem junto com a equipe de TI da instituição? Quem é que Isso. acompanha vocês durante o processo? São Isso, gestores de TI, analistas? Isso, gestores de TI. Muitas vezes os gestores em si, obviamente eles não vão acompanhar todo o processo técnico, mas a primeira conversa é com eles e depois nós passamos para a fase mais técnica, então seriam mais os técnicos que acompanham o processo de implantação em si. Bacana, muito interessante. Muito Um bom. ponto muito legal de reforçar, né, o Ricardo mencionou, mas eu queria só reforçar essa questão de quando nós concebemos essa ferramenta, a ideia era trazer o mínimo de trabalho para a equipe local. Porque um dos pontos que nós identificamos nas entrevistas iniciais que nós fizemos com as empresas é uma carência dessa equipe de segurança da informação. Então, a gente não podia deixar isso na mão deles. A gente tentou evitar ao máximo que tivesse alguma ação dependendo de uma equipe local, porque a gente sabe que não é a realidade de muitas das empresas, muitas das instituições, principalmente dentro do sistema RNP. A gente sabe que tem dificuldade, né, de mão de obra escassa, o pessoal técnico que está, ele já tem que se desdobrar em várias outras ações, então a gente não queria trazer mais uma atividade. Verdade, verdade. Geralmente as equipes já estão sobrecarregadas, né, com o trabalho do dia a dia. Mão de obra qualificada também é um ponto sensível nas instituições, né, mas escasso, né, dentro das equipes. Então, um ponto bem importante, Michele, que vocês tocaram, isso é um ponto de grande valor. A gente ainda dá tempo para mais uma perguntinha. Eu vou ler a pergunta aqui do Renan, que diz que tem uma equipe, né, Renan? Dado a dinamicidade da parte de segurança, ainda mais em IoT, como está sendo feito o processo de aprendizagem e reconhecimento de novas vulnerabilidades? Essa era uma preocupação também que nós sempre tivemos na construção dessa ferramenta, por isso que nós aplicamos essas técnicas de inteligência artificial não supervisionada, ou seja, são algoritmos que não dependem de conhecimento prévio das vulnerabilidades. Tá? Então, essa é uma preocupação que nós tínhamos, obviamente, né? Existem classes diferentes de vulnerabilidades que a gente tem que tratar e calibrar os algoritmos para aquelas classes. Né? Hoje em dia, dentro do nosso MVP, por ser um MVP, ou seja, prova de conceito, nós estamos focando em 4 classes principais, dentre elas o tráfego não criptografado. A ferramenta ela consegue pegar essa vulnerabilidade e se adaptar ali dentro de comportamentos que venham a acontecer para essa classe.
Se a gente for, no futuro, incluir uma outra classe de vulnerabilidades, nós vamos ter que ou calibrar os algoritmos para trabalhar com essa classe, ou então, dependendo da classe, utilizar outros algoritmos de IA que sejam mais adequados para aquela classe específica. Tá? Hoje em dia, nós estamos implementados, o que nós temos implementado na ferramenta são 4 classes de vulnerabilidades. Tem um outro ponto, né, dentro da pergunta do Renan, que é com relação à dinamicidade. Vamos supor que dentro dessas classes ainda se tenha uma variabilidade muito grande, uma evolução nesse comportamento. Esse é um ponto que nós, especificamente aqui nessa ferramenta, nós não tratamos, essa evolução ao longo dos anos, né, do tempo, de uma forma mais ampla, mas já dentro da equipe nós temos pesquisas em desenvolvimento que tratam da questão da autoadaptação dos algoritmos de IA, utilizando, por exemplo, o AutoML como uma das técnicas bases que seguem essa tendência da dinamicidade. Isso também é algo que está no radar, mas hoje, nessa versão que nós temos, nós temos os algoritmos de IA que não precisam ter rótulos, nós não precisamos conhecer comportamentos, né, mais específicos dessas vulnerabilidades que nós tratamos, mas ela não se adapta a longo prazo. Se você tiver uma variação muito grande do comportamento a longo prazo, nós precisaríamos usar essas outras técnicas, como o AutoML que eu mencionei, para fazer esse tipo de adaptação. Isso está no radar, mas não está na implementação hoje. Quer complementar, Ricardo? Olha, eu acho que a professora Michele respondeu muito bem, eu acho que está perfeita a explicação dela. Maravilha, combinados. Renan, respondido? Ótimo, maravilha. Bom, pessoal, reforço aqui o convite para quem quer se tornar um early adopter, experimentar a solução de forma gratuita. Acesse aqui o nosso formulário, responda algumas perguntas e a gente vai entrar em contato com vocês. E a equipe da Michele e do Ricardo terá o maior prazer em acompanhar vocês durante esse processo, durante essa etapa de experimentação. Lembrando que esse primeiro momento é um momento de validação, de entendimento e de feedbacks. É um momento de experimentação gratuita da plataforma. E fica aqui o convite para quem quiser participar. E agradeço a todos, de verdade, pela presença aqui conosco. Você que ficou conosco até agora, até o finalzinho, nosso bate-papo aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Fausto, pela dedicação de vocês, pelo trabalho que vocês vêm fazendo ao longo desse tempo. Deixo aqui aberto para vocês fazerem as considerações finais. Eu que agradeço, Igor, pelo espaço e, mais uma vez, convidar quem tiver interesse, pelo menos, a conversar, né, e entender, talvez, melhor o processo. Nós ficamos à disposição de vocês. Maravilha. Obrigado, Igor. Obrigado pelo espaço aqui. Reforço o convite para que vocês participem dessa nossa experimentação, que vai pelo menos até o fim do ano. Então, por favor, sinta-se à vontade de participar aqui da experimentação conosco. Quanto mais usuários a gente adquirir agora e atrair, melhor a ferramenta vai ficar até o fim do ano. Obrigado aí pelo espaço, pela apresentação. Agradeço Michele e Ricardo também. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas perguntas também. O Renan que interagiu com a gente aí. Rômulo também. Maravilha. Obrigado, pessoal. Faço um agradecimento especial também a toda a equipe do Nas Nuvens e à diretoria de pesquisa, desenvolvimento e inovação da RNP, que com muita dedicação sempre fez mais esse evento acontecer. Então, é com uma imensa satisfação que esperamos vê-los em breve. Então, até a próxima sessão do Lab nas Nuvens, no dia 19, vamos falar sobre o ChainID, uma plataforma de gestão de identidade descentralizada baseada em blockchain e que contempla atributos de credenciais de identidade descentralizados. E no dia 26, o Tutoria, que é o processamento de linguagem natural e Learning Analytics para corrigir exercícios discursivos e oferecer feedbacks aos alunos, diminuindo o tempo gasto pelo professor nas correções.
Até a próxima sessão do Nas Nuvens. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.